Daniel recebe mesada de seus pais. 2/5 da mesada ele guarda em um cofrinho. Da parte que sobra, gasta metade com passeios. Que fração da mesada Daniel gasta com passeios? Primeiro vamos observar o seguinte. Ele diz que ele recebe uma mesada. Ele diz que 2/5 da mesada ele guarda em um cofrinho. Ele guarda 2/5 da mesada. Então, 2/5 ele pode ser representado assim dessa forma. 2/5, não é isso? Ou seja, se dividir a mesada em 5 partes, ele guarda 2 partes dela. 2/5 da mesada, ele guarda em um cofrinho. Pronto. Da parte que sobra, gasta metade com passeios. Que fração da mesada Daniel gasta com passeios? Ora, observa a pergunta. Que fração da mesada Daniel gasta com passeios? Daniel gasta com passeios o quê? A parte que sobra. Da parte que sobra, gasta com passeios. E qual é essa parte que sobra? Ora, ele recebe a mesada e ele diz que 2/5 ele guarda. E a parte que sobra, gasta metade com passeios. Metade com passeios. E qual é a parte que sobra? Ora, se ele aqui dividiu em 5 partes e 2 partes ele guarda, então a parte total vai ser 5/5, não é isso? 5/5. Por que 5/5? Vamos ver aqui, ó. 5/5 é 5 dividido por 5, que dá 1 inteiro. Então, 1 inteiro é 5/5. Por que 5/5? Porque ele está dizendo que 2/5 ele guarda em um cofrinho. Então, 2/5 quer dizer que ele dividiu todo o dinheiro da mesada em 5 partes. Então, o todo vão ser 5 partes também, porque 5 dividido por 5 dá 1. Então, vamos calcular aqui qual é a fração que sobra. Então, o inteiro é 5/5, menos a parte que ele guarda em um cofrinho, que é 2/5. Então, eu tenho 5/5 menos 2/5. Então, aqui eu tenho uma subtração de frações que tem os denominadores iguais. A primeira coisa que eu tenho que observar na soma ou subtração de frações é se os denominadores forem iguais. Porque se eles forem iguais, você vai repetir o denominador e vai somar ou subtrair os numeradores. Nesse caso, eu vou subtrair para saber qual foi a parte que sobra. 5 menos 2, 3. Claro que isso daqui você pode até fazer com a prática, fazer já direto, pois se ele guarda 2/5, o que sobra são 3/5, que é o que falta para completar os 5/5, ok? Então, essa parte daqui é a parte que sobra, certo? Pois essa aqui, 2/5, é a parte que ele guarda. Então, a parte que sobra é 3/5. Então, só que ele disse o seguinte, que da parte que sobra, ele gasta metade com passeios. Então, ele vai gastar metade de 3/5. Metade de 3/5, vamos lá. Metade é 1/2. Toda vez que o numerador for a metade do denominador, você está representando metade. Então, aqui é 1/2 ou metade. Ele está dizendo que a metade do que sobra da parte que sobra, gasta metade com passeios. Então, metade de 3/5. Ele está dizendo que ele gasta com passeios metade de 3/5, que é o que sobra, que é a metade do que sobra. E ele sobra 3/5. Então, se eu tenho metade de 3/5, como é que eu faço a conta de metade de 3/5? Eu vou fazer a metade vezes 3/5. Uma observação que toda vez que tiver aqui de do, da, então você vai usar a multiplicação. Então, metade de 3/5. Então, você vai fazer a multiplicação. E na multiplicação, você multiplica os numeradores e depois os denominadores. Ok? Então, 1 vezes 3
dá 3, e 2 vezes 5, 10. Ou seja, ele gasta 3 décimos com passeios. Então, Daniel gasta 3 décimos com passeio. Ou seja, se dividir toda a mesada dele em 10 partes, ele só gasta 3 com passeios. Certo? Ele só gasta 3 com passeios. Sabendo que a mesada de Daniel é de R$ 60, quanto ele guarda no cofrinho? Então, a gente tem que ver o seguinte. Na questão, ele diz o seguinte, que ele guarda em 2/5 da mesada, ele guarda em um cofrinho, né? 2/5, não é isso? Ou seja, ele guarda 2/5 da mesada em um cofrinho. Então, ele guarda 2/5 de quem? De R$ 60. Vamos usar só os 60, sem os décimos, centésimos, sem os centavos. Ele guarda 2/5 de 60. Então, se ele guarda 2/5 de 60, quanto é que ele guarda? Então, vamos calcular quanto é 2/5 de 60. Então, você vai pegar 2/5 vezes 60. 2/5 de 60 é a mesma coisa que você dividir 60 por 5, que dá 12, e multiplicar por 2, que dá 24. Ou então você multiplica aqui os numeradores. 2 de 60 dá 120. E divide por 5, que é o denominador que nós temos aqui. Porque aqui, se eu fosse observar, aqui teria 1, mas nem precisa colocar. Então, 5 vezes 1, 5. 120 dividido por 5 vai dar 24. Ou seja, Daniel guarda R$ 24 no cofrinho. Não é isso? Então, eu posso fazer 60 dividido por 5, porque aqui são 2/5, quer dizer que eu vou dividir o 60 por 5, que dá 12. E pego 12 vezes 2, que dá o 24. Também eu posso fazer desse jeito, ok? Que vai dar a mesma coisa. Assim, por exemplo, 2/5 vezes 60. 2/5 de 60. Eu posso dizer assim, 2/5 de 60. Então, 2/5 vezes 60. Então, eu posso dividir o 60 por 5. Então, aqui eu tenho duas partes. 60 dividido por 5 dá 12. E 2 de 12 dá 24. Perceba que dá o mesmo resultado. Ou eu multiplico os numeradores, dá 120 dividido pelo denominador 5, que dá 24. Ou eu posso dividir por 5, o 60, e multiplicar o resultado por 2, que também vai dar o mesmo resultado.